Olá, galera do Replay. Eu sou a Andy e bem-vindo a mais um Coach Scope. Bem-vindo, Marcelo. O tema de hoje é coragem ou medo. Eu estou todo dia, ao meio-dia do Brasil, transmitindo ao vivo do Canadá. Bem-vinda, Maria de Fátima. Já vai começar. O tema coragem versus medo. Estou tentando trocar aqui a câmera. Bom, olá, Miriam. De Fátima, seus contatos. Oi, Miriam. Bom ter você aqui. Gente, não sei. Tentando apertar. Vocês não conseguem me ver. Acho que eu tô muito alta, né? Um pouquinho. Deixa eu descer aqui. Aí eu sentar. Ups. Acho que vai estar melhor. Isso, aqui ficou melhor. Ai, bom, então vamos lá, galera. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Dá um ok aí se tá boa a imagem. Então vamos lá. Gente, coragem versus medo. Ok, obrigada, Miriam. Legal. Hoje eu demorei muito para conseguir trocar a câmera de trás para frente. Mas eu consegui, ainda bem. Então vamos lá. Gente, hoje eu tô super feliz, radiante, porque nasceu minha sobrinha. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Minha irmã tá bem. Liz é o nome dela. Então vamos pro assunto agora de hoje. Eu tinha que compartilhar com vocês. Obrigada. Meu terceiro sobrinho. Eu tenho a Laura, o Davi e agora a Liz. Super feliz. Então, vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada. É uma delícia, né? Ser tia, gente. É muito, tudo de bom. Eu sou daquelas que estraga os sobrinhos. Adoro brincar com eles. Então, vamos pro tema de hoje. Coragem versus medo, tá? Como eu disse na última live, não dá pra gente falar de coaching sem falar de medo, tá? É uma coisa que é um tema comum e não só é comum na área do coaching, mas é comum porque todos os coaches e todas as pessoas têm medo de alguma coisa, né? Então, uma das coisas legais que eu gosto de falar é assim, o problema não é ter medo, tá? O medo, como a gente viu numa live há 3 dias atrás, que eu comentei, o medo, ele é algo natural do ser humano, ele existia para nossa autopreservação no passado, então tudo bem ter medo. O que você não pode é deixar o medo te bloquear, tá? O medo, as reações químicas que acontecem no nosso corpo partindo da amígdala fazem com que a gente tenha mais foco e atenção, porque eles estariam preparando a gente para luta ou fuga. Então, o medo em si pode até ser usado a nosso favor. Quando você está com um pouquinho de medo, por exemplo, antes de uma apresentação,
antes de uma Buenos Aires, Joy, bem-vindo, antes de uma apresentação, antes de uma reunião importante, ter um pouquinho de medo faz até com que as reações químicas do seu corpo te ajudem a ir mais preparado, mais atento, com mais foco, né, para essa reunião, para essa apresentação que você tenha que fazer, né, um momento importante na sua vida. Então, também é muito útil para a gente ter um medo controlado, tá? Porque ficar sem voz, esquecer tudo, dar branco, essa é a parte ruim do medo. E aí a gente tem que manter ele sob controle. Mas eu gosto de falar, medo é o contrário de coragem? Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, né? Eu, depois de trabalhar 15 anos no mundo corporativo, eu decidi tomar um ano sabático, viajar, fazer uma viagem de volta ao mundo. Foi quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar no mercado corporativo. Essa viagem foi transformadora para mim. Eu visitei 20 países. Desse um ano, 10 meses eu passei na Ásia praticamente, né, numa cultura totalmente diferente. Eu só fiquei em casa de família, então eu fiz uma imersão mesmo na cultura. E fiz vários cursos, fiz retiros. Aí eu decidi, não, eu não quero mais trabalhar no mercado corporativo, quero trabalhar com coaching, e hoje também sou instrutora de yoga e meditação. Durante a viagem eu fiz um curso na Índia para me formar como professora. E muita gente me fala, nossa, mas você tem muita coragem, né, de largar sua carreira, são 15 anos, você olha seu currículo, né, você fez tanta coisa. Então, muita gente chama isso de coragem. Ou mesmo durante a viagem, quando eu estava na Nova Zelândia, eu pulei de bungee jump, e aí muita gente também, nossa, que super coragem que você tem de pular de bungee jump. E aí eu falei para as pessoas, gente, se coragem é o contrário de medo, então eu não tenho coragem, porque eu tive a coragem de saltar, eu tive a coragem de mudar de carreira mesmo depois de 15 anos, mas isso não quer dizer que eu não tinha medo. Então, não quer dizer que a coragem está aqui e o medo está aqui em dois extremos opostos, e eles são completamente diferentes e contrários, porque você pode ter a coragem de tomar uma decisão importante na sua vida e fazê-la mesmo com um pouquinho de medo. Tá? Então eu falo para eles, não, você acha que eu nunca tive medo de abandonar minha carreira, né, empreender numa carreira nova de coaching e talvez não dar certo e ter que voltar atrás e ter que voltar a procurar emprego no mercado corporativo porque eu não fui bem sucedida no coaching? Você acha que eu nunca tive esse medinho dentro de mim? Eu tive, mas eu fiz com medo mesmo, tá? Eu tenho um amigo do Rio que até eu conversei com ele, vai com medo mesmo, a gente tem essa frase, vai com medo mesmo, né? O Daniel, se ele estiver assistindo aí, um beijão pra você. Eu falei pra ele, o tema da qual vai ser, da próxima live vai ser vai com medo mesmo, né? Porque a ideia é essa. Então, para você ter coragem não significa que você tem zero medo, tá? Você pode ter coragem de fazer, de tomar uma decisão, de dar um primeiro passo em algo que é muito importante para você na sua vida e ter um pouquinho de medo ali dentro de você, tá? Tem uma frase bem conhecida, vários coaches usam, né? O medo tem medo da ação. O medo morre de medo da ação. Então, quando você tem medo de fazer alguma coisa, se você tiver a coragem, é isso aí, legal. Ai, a Dani, gente. Ó, ela que é minha amiga, personal stylist, assessora de imagem, super profissional. Adiciona ela aí, @buenos _Aires, tá? Ela é super profissional e pode dar aí altas dicas pra vocês. Ela também tem um site bem legal. Sigam ela. Essa garota é 10. aí. Então é isso, gente. O primeiro passo não quer dizer que você tem que ter 100% coragem e 0% medo. O primeiro passo, isso, Dani Reis de Buenos Aires, aí tá o contato dela. O primeiro passo vai ter que ser com medo mesmo, tá? Não espera chegar zero medo. Obrigada a você, linda. Um beijo. Não tem que ser com zero medo, tá? Então, isso é interessante. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Então, a primeira mensagem. Coragem não é o oposto de medo. As coisas que eu fiz que exigiram mais coragem na minha vida, eu fiz com uma pontinha de medo. Então, não espera você, um dia eu vou ter 100% coragem, 0% medo e vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Não, vai com medo mesmo. Vai ter que ir com medo mesmo. Tá? Por mais que você tenha coragem de tomar a decisão, isso não implica que você tem zero medo. E esse pouquinho de medo que sobrou dentro de você, você pode usar a seu favor.
Porque as reações químicas que ele gera no nosso corpo fazem com que a gente tenha mais foco e mais atenção. E isso ajuda a gente a fazer as coisas dando o melhor de nós, tá bom? E uma coisa legal que eu ia falar é assim, tem um autor aqui, o Paul McKenna, eu estou escrevendo, né, várias meditações que eu vou compartilhar com as pessoas que entrarem no meu site, que é www.adpcoaching.com, só se inscrever lá na newsletter. E eu envio um e-mail por semana com meditações. E obrigada pelos corações, gente. Eu envio meditações guiadas que eu escrevo, tá? E ele tem alguns exercícios bem interessantes para fazer no livro dele. E eu li um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Mas você já deve ter visto talvez em outras fontes, né? Ele estava falando sobre o medo do fracasso, né? Que geralmente o nosso medo está ligado a gente fracassar em alguma coisa. E ele fala que o fracasso é algo que a gente tem, um erro da nossa autoimagem. A gente tem uma imagem errada de nós mesmos. A gente acha que vai fracassar e isso gera o medo. Então o medo não tem uma razão lógica. É algo que está dentro da nossa cabeça, que está distorcendo a nossa autoimagem. Então eu penso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sei falar em público. E isso gera o medo, tá? Então é um erro da nossa autoimagem. E ele sugere aqui um exercício que eu vou fazer com vocês agora no finalzinho pra gente fechar. Mas a ideia dele é a gente mudar a nossa autoimagem. Porque ele fala, se você mudar essa autoimagem, você vai conseguir ter menos medo, tá? E antes de fazer o exercício, ele dá um exemplo, né, do Thomas Edison, todo mundo conhece, né? Ele foi um inventor da lâmpada elétrica e ele foi entrevistado por um repórter do New York Times que perguntou para ele: como você se sente depois de ter fracassado 700 vezes? E aí o grande inventor respondeu com um exemplo clássico de perspectiva positiva, tá? Então ele ressignifica a autoimagem de fracassado. Ele não tem a autoimagem de fracassado, né? Ele fala assim: eu não fracassei 700 vezes. Eu não fracassei nenhuma vez antes de descobrir a lâmpada. Eu obtive sucesso ao provar aquelas 700 formas que não funcionam. Não é legal? Quando eu tiver eliminado todas as maneiras que não funcionam, eu terei descoberto o que funciona. Ou seja, ele ressignificou o fracasso dele, tá bom? Então o exercício dele é assim. Então você fecha os olhos, tá? Eu vou explicar como é que é e um dia a gente pode fazer ele aqui com mais tempo, tá? Eu vou trazer alguns exercícios de coaching, de meditação, mas esse você pode fazer em um momento que você estiver morrendo de medo. Você prévia uma reunião ou alguma apresentação e conversar com alguém que você tem muito medo de como vai sair aquela conversa. Você fecha os olhos, respira lento e profundamente, se concentra e faz uma tela mental. Imagina na sua cabeça um momento, um projeto, ou um objetivo, ou uma situação parecida àquela que você está com medo, aonde você obteve sucesso no passado, algo que já aconteceu, tá? Se você não conseguir lembrar porque não aconteceu nenhuma situação parecida ou nenhuma situação de sucesso, duvido que você não tenha nenhuma situação onde você arrasou, fez tudo perfeito. A gente é muito crítico com nós mesmos, mas todos temos, tá? Mesmo no âmbito familiar, entre amigos, em algum momento onde todo mundo elogiou algo que você fez e você se sentiu orgulhoso de um feito seu, tá? Então você imagina isso, tá? E aí você pensa, qual que é o sentimento que isso me gera? Aquela situação, né? Imagina, aquele momento onde tudo deu certo, onde eu tive orgulho de mim mesmo, onde eu consegui superar os desafios, eu superei o medo, e eu fui com medo mesmo e fiz. Quando foi aquele momento, né? Então, aí você pode fazer uma âncora, que a gente chama. Você pode unir os dedos, apertar, fazer alguma coisa em você, algum movimento físico, né? Que enquanto você imagina aquela situação ideal, onde você se sentiu feliz e realizado e orgulhoso do que você fez e do seu potencial, sem medo, você faz a âncora, tá? Você pressiona, por exemplo, aqui, tá? E
e mantém. Então, desenvolve aquela imagem de tudo dando certo na sua tela mental, olhos fechados, relaxado, imagina e ancora, tá? Volta. E aí você vai repetir isso antes da conversa, da reunião, da palestra. Essa ancoragem você pode repetir quando você precisar trazer todos aqueles elementos de autoestima, confiança, orgulho, conhecimento do seu potencial. Você pode ancorar, apertar de novo e trazer de novo aquela sensação de sucesso para o momento que você precisa ter mais confiança em você mesmo e melhorar a sua autoimagem, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se inscrevam lá no site www.adpcoaching.com para receber um e-mail por semana com dicas que vão te ajudar a viver melhor, a alcançar suas metas, seja de pessoais ou de trabalho, tá bom? Legal, Dani. A gente vai repetir esse exercício um dia da semana que vem, tá? Eu vou guiar vocês no exercício e a gente vai ter o tempo para fazer ele direitinho. Então, mensagem final dessa live coragem não é o oposto de medo, tá? Elas não estão no extremo oposto. Se você tem coragem para fazer alguma coisa, não significa que você tem zero medo. Você vai fazer as coisas porque você tem coragem, mesmo tendo um pouquinho de medo. E esse pouquinho de medo, use ele a seu favor, é saudável e você pode usar isso para estar melhor preparada para o que você vai ter que enfrentar, tá bom? Então vai com medo mesmo, dê o primeiro passo e o final a gente ajusta no andar da carruagem, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. As reprises estão no Catch Me. Se vocês quiserem entrar no site para receber a newsletter, eu vou repetir mais uma vez o endereço: www.adpcoaching.com. Chegou atrasada, mas depois você pega a reprise, tá bom? Sabadão, gente, o que eu falo para vocês põe a cara lá fora, vão viver, porque todo o conteúdo que a gente pega no Periscope, na internet, em cursos, é muito, muito válido para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas não tem nada melhor do que a vivência, tá bom? Então, tanto sabadão tá aí, domingo tá aí, cara na rua e vamos viver, porque aí não tem escola melhor que a vida, tá bom, gente? Obrigada, um beijão e tenha um ótimo fim de semana. Beijos, Maria de Fátima, obrigada. Obrigada a vocês por participarem, compartilharem. Segunda-feira eu tô de volta.